Senhora Professora Natália Correia Guedes, muito ilustre Presidente da Academia Nacional de Belas Artes, com praticamente um ano de diferença relativamente à nossa última sessão conjunta, aqui estamos de novo neste encontro de ciência, arte e amizade para debatermos um tema de interesse comum. Mais uma vez, a sessão se realiza nas instalações da Academia de Marinha, mas desta vez por direito próprio. A senhora professora sabe bem como estamos sempre disponíveis para a receber, mas também quer que saiba que foi com alegria que soubemos que as obras de melhoramentos da sua academia terminarão em breve, para que se possa, já no último ano, praticar a tão desejada alternância. Pena temos que, apesar de todo o empenho e determinação que colocou e continua a colocar em conseguir a expansão da área que a Academia de Belas Artes hoje ocupa, continua a deparar com uma barreira de falta de vontades em decidir em função do mérito da alternativa por si proposta para que a ocupação de um significativo espaço anexo seja atribuída à Academia Nacional de Belas Artes num claro apoio e reconhecimento da importância das artes e do seu papel na cultura nacional. Senhores académicos, senhores convidados, sejam todos bem-vindos. O reinado de Dom Manuel I foi um tempo de grandes viagens e descobertas, da edificação e expansão do Império Português no Oriente, da chegada à Índia e ao Brasil e do início de contactos com terras tão distantes e quase míticas como a China. A Lisboa, centro nevrálgico desta empresa, chegavam gentes e produtos de toda a espécie que deixaram a sua marca duradoura na memória e cultura europeia através das grandes embaixadas promovidas pelo monarca, em particular aquela enviada a Leão X em 1514. O reinado do mais venturoso dos reis portugueses mantém-se no imaginário coletivo como uma altura singular para o nosso país, como um momento de afirmação, conquista, navegação e riqueza. E essa riqueza marcou-se em vários planos, fazendo com que Garcia de Rezende visse o reino renovar. Esta renovação tocou a maioria dos aspectos e vivências do reino, mas aquele que nos reúne hoje, e possivelmente aquele que mais ajuda a perpetuar este reinado no imaginário nacional, é a extraordinária produção artística que resultou deste singular momento no tempo. Da pintura à escultura, da iluminura à literatura, são várias as obras que marcam este período, revestindo-se na sua maioria de cargas simbólicas importantes, partes integrantes da visão de um monarca que se projetava como universal e que, como tal, queria ser percepcionado. Mas foi talvez no património arquitetónico que o reinado de Dom Manuel deixou as suas maiores marcas, ligando-nos um estilo de construção distintamente português, que incorpora novamente os símbolos do universalismo manuelino, bem como os elementos marítimos que fizeram esse sonho parecer possível. Neste estilo foram erguidas as mais distintas obras, desde aquelas destinadas ao culto, a marcar o poder do monarca nas localidades, ou mesmo aquelas destinadas à defesa militar do reino, pontuando todo o território nacional continental e insular, e mesmo no além-mar. Evocando não só os 500 anos passados da morte deste monarca, mas também esta união entre a arte e o mar, esta sessão procura assim honrar estas duas realidades. O mar, que permitiu a Dom Manuel a afirmação e projeção da sua glória e visão, e a arte, veículo dessa projeção e cristalização da glória. Mas é tempo de deixar falar sobre o tema que hoje aqui nos trouxe, aqueles que o estudaram, já o praticaram, ainda o praticam ou o ensinam. Vamos ouvi-los. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente da Academia de Marinha, Sra. Presidente da Academia de Belas Artes. Eu, aliás, sou académico dos dois lados, portanto, neste caso, estou numa situação muito privilegiada. É com enorme prazer que volto aqui. Aliás, também já estive na sessão conjunta dedicada a Francisco de Holanda e agora a Dom Manuel. São duas das minhas paixões ao longo da minha vida. O manuelino é talvez um tema que me tem ocupado desde do início da minha carreira, portanto, publiquei
desde 83 textos, 81, 83, sobre o assunto, portanto, há longos anos já, e o Francisco de Holanda mais recentemente, mas de qualquer maneira também com igual paixão. Não deixa de ser interessante que as duas temáticas quase que se excluiriam, não é? Porque se seguramente Francisco de Holanda lhe fosse perguntado o que é que ele achava do estilo Manuel, ele devia achar absolutamente horrível, não é? E qualquer coisa que ele não aceitaria de modo algum promover. Aliás, a sua procura de reforma era exatamente para mudar. Ora, nós com esta distância histórica já estamos numa situação muito mais confortável. Não precisamos, naturalmente, de execrar uma época para exaltar outra e vice-versa, não é? Portanto, não precisamos de, em nome da exaltação de uma figura, de alguma maneira, apoucar uma outra qualquer época histórica. E por isso mesmo, duas épocas históricas fundamentais, até porque foi no coração do reinado de Dom Manuel, em 1517 ou em 1518, nós não sabemos bem a data certa, que nasceu o próprio Francisco de Holanda. E hoje eu vou falar do pai de Francisco de Holanda, que era o iluminador favorito do rei Dom Manuel, o homem que, de facto, a meu ver, está por detrás de muitos dos empreendimentos artísticos do rei e, particularmente, daquilo que eu vou falar no final já da nossa intervenção, que é o conceito de obra de arte total na época manuelina, que eu situo hoje em dois principais monumentos, do qual eu falarei particularmente o segundo, a Charola de Tomar, naturalmente, que é um exemplo absoluto de decoração integral, em que nós temos os estuques, os frescos, a escultura e ainda a pintura de grande escala, pintura sobre a madeira de grande escala, e depois, agora, a mais recente revalorizada, que é a Sé Catedral do Funchal. Porque a Sé Catedral do Funchal, na última campanha de restauro dos seus tetos mudéjares, mostrou, de facto, ser a verdadeira obra de arte total do período manuelino. Porque, felizmente, lá tudo se conservou. O retábulo está no lugar e na moldura original, o cadeiral também está, e agora as três naves e o transepto cobertas com um teto que antigamente era castanho escuro e que passou a ser dourado e a refletir toda a sua decoração para o corpo das naves, integralmente, passou a ser um espetáculo integral. Agora é que nós percebemos o que é que deveriam ter sido as igrejas do tempo do rei Dom Manuel. É vendo esta que sobrou verdadeiramente intacta e de que não foi alvo das campanhas de melhoramentos da época barroca que muitas vezes desfiguraram esses espaços. Por outro lado, o terremoto de 1755 privou a cidade de Lisboa de numerosas outras obras de arte total que lá deviam existir, efetivamente, e, portanto, perdemos essas, mas, felizmente, a Madeira não teve esses acidentes sísmicos e, por outro lado, também, talvez o desejo de renovação da época barroca não tenha encontrado os fundos necessários para tirar o retábulo e pôr um talha dourada, para alterar o teto que existia e revestir de azulejos barrocos o corpo das naves. Não houve esse dinheiro, felizmente, porque o que ficou foi o esplendor do rei Dom Manuel e da época manuelina. Bom, eu vou começar naturalmente por falar de outras questões. Vamos lá ver se eu consigo. Pedia para apagarem-se as luzes tanto quanto possível. Pronto, penso que é aqui. Tenho que só pedir, se calhar, venham dar aqui ajuda. Não, eu mais ou menos consigo. Já mudou? Não. Já, sim senhor. Bom, o rei Dom Manuel é uma figura, já percebi, é que aqui não dá. Não sei o que é que... estou a apontar ao contrário. Peço imensa desculpa. Eu há bocadinho estava a dizer à Ana Paula Avelar que não era muito info-excluída, afinal, se calhar até sou. Exatamente. Bom, do rei Dom Manuel, que está omnipresente... Baixem as luzes. Exatamente. Que está omnipresente em todas as obras de arte mandadas construir do seu reinado, que elas sejam de arquitetura, de pintura, de escultura, porque está sempre presente o escudo nacional, a esfera armilar, há qualquer coisa sempre presente dele. No entanto, dele como pessoa restam muito poucos retratos, curiosamente. Por vezes ele aparece-nos em figuras de rei mago, ou até mesmo como rei Salomão no Mosteiro dos Jerónimos, mas na realidade ele como retrato de monarca aparece nestas três situações
Portanto, o retrato dos Jerónimos, Nicolau Chantrenne, portanto, esse não há qualquer dúvida, tirado do natural, ou seja, o rei terá pousado para o escultor que terá feito naturalmente um esboço em desenho, primeiro em carvão, com certeza, e a partir daí é que fez a obra escultórica. O rei não foi, com certeza, pousar para a escultura. Pousou para um desenho que serviu de modelo para a realização escultórica. Depois, a partir provavelmente dos mesmos desenhos, conseguiu, mas aqui já com outro artista, Francisco Henriques, um dos seus pintores preferidos, foi feito este magnífico vitral, que é a imagem que está ao centro, que se encontra no Mosteiro da Batalha. Aliás, esse vitral, onde o rei surge acompanhado dos vários filhos, ainda nessa altura muito crianças, é provavelmente algo de semelhante que deve ter existido no retábulo do Palácio de Almeirim. O Palácio de Almeirim tinha um retábulo do qual restam apenas 3 tábuas que estão no Museu Nacional de Arte Antiga, onde se representaria o rei e a sua família, acompanhado, nesse caso, da rainha Dona Maria, como aqui acontece. Aliás, também no caso dos Jerónimos, é também ainda a segunda mulher. Finalmente, neste magnífico painel do Fons Vitae que existe na Misericórdia do Porto, onde o rei se faz representar também com a sua mulher, a segunda mulher, uma vez mais, Maria de Castela, e a vasta prole de um lado e do outro, prole masculina à esquerda, prole feminina à direita, mostra também um momento central da vida do pintor. Agora, neste caso, Flamengo, provavelmente foram levados desenhos para representar os príncipes e os reis para o norte da Europa, que depois o pintor a quem foi encomendada a obra executou, embora o rei está de perfil, a rainha está de perfil, portanto não era muito difícil imaginar nas convenções pictóricas do tempo o retrato do rei Dom Manuel desde que chegassem desenhos. E seguramente cá falando chegaram vários desenhos, depois já vamos ver isso, noutras circunstâncias. Também é importante salientar que ele casou 3 vezes, a primeira com Isabel, filha dos reis católicos, primogénita, que, aliás, casa 2 vezes, casa com o príncipe Dom Afonso, filho do Dom João II, depois enviúva, casa com o rei Dom Manuel e morre de parto ao dar à luz aquele que viria a ser o unificador de todos os reinos peninsulares e que veio também a falecer com 1 ano de idade e, portanto, não criou, ou melhor, essa expectativa. Depois tentou a aproximação casando com a filha a seguir, mas a filha a seguir havia 2 já. Joana já estava casada com o príncipe da Alemanha e, portanto, inevitavelmente seria ela a herdeira de Isabela Castela, como foi, embora nunca tendo exercido verdadeiramente o poder devido ao pai, por um lado, e depois devido ao filho, por outro, como todos nós sabemos, a famosa Joana a Louca. A terceira era então Maria de Castela. Acho que a escolha deve ter sido boa, porque a prole é também bastante grande e era isso que se pretendia quando um rei casava com uma rainha, é que fosse garantida uma larga sucessão. E o rei Dom Manuel teve sorte, não é? Depois, quando já estava a pensar no casamento que havia de fazer do filho com a irmã de Carlos V, Leonor de Áustria, enviuvou e então lembrou-se de casar com aquela que iria ser a nora, não é? O que causou algum embaraço, sobretudo ao filho, naturalmente. Depois ainda chegaram a propor ao filho que ele casasse com a madrasta, mas ele disse, de uma forma, aliás, bastante sábia, não é? Não ia chamar a mulher a quem se tinha habituado a chamar mãe, não é? E, portanto, descartou essa hipótese, foi casar com outra irmã, na realidade, com Catarina, que ainda estava metida em... Já acorda, pronto, tudo bem. Quando ainda estava, que ainda estava a viver com Isabel, com Joana a Louca, e a quem o filho, o famoso Carlos V, foi roubar para entregar como mulher a Dom Manuel, a Dom João III. Portanto, ora, mas o que é mais importante em tudo isto é, naturalmente, este instrumento científico que se vai tornar o corpo da divisa do rei Dom Manuel. É muito interessante porque contam as crónicas que foi o rei Dom João II que lhe entregou este corpo de divisa. O que é que isto era? Era um instrumento científico. É como se hoje em dia grande figura do poder tivesse como corpo da divisa um tablet de última geração, ou um telefone 5G, qualquer coisa desse estilo. Portanto, o que estava a ser dado ao monarca era um instrumento científico que ele ia tomar como o seu o mote, o corpo da sua divisa. O mote é o outro. O mote é aquele que ali está escrito, propositadamente numa versão que é Spera,
esperança do mundo, ou Sfera Mundi, portanto, esfera do mundo. Esta ambiguidade entre esfera e espera e esperança, não é? É extremamente interessante e ao mesmo tempo criativa da parte do monarca em ter escolhido a imagem do mundo que ele próprio estava, ou cujo grande redescobrimento estava a promover, e ao mesmo tempo também a esperança do mundo, porque toda a ação do rei Dom Manuel é marcada sempre por uma perspectiva cristã. Ou seja, ele julga-se o Emanuel, Deus conosco. Aliás, aqui refiro aquilo que seria seguramente a intervenção do meu querido amigo e colega Vítor Serrão, que iria desenvolver este tema, e que, aliás, é interpretado na cronística como providencial. Ou seja, ele é o último dos filhos dos seus pais, portanto, seria o último possível herdeiro do trono, e morrem todos os possíveis herdeiros do trono até ele ficar. E, portanto, de facto, ele era quase uma espécie de ditame providencial a subida ao trono deste venturoso rei, efetivamente. Portanto, penso que o próprio Dom João II, quando eu tenho que escolher como sucessor, tem a noção de que ele vai cumprir aquilo que também tinham sido as esperanças do seu reinado, obviamente. E ele fez-lo de forma clara. Ora, esta imagem, nunca nenhum rei até então que tenha tido uma divisa a tenha espalhado da forma como o rei Dom Manuel espalhou a sua. Portanto, em todas as obras promovidas pelo reino Dom Manuel, a divisa está presente. Portanto, sejam pelourinhos, sejam portais de igrejas manuelinas que ele mandou reconstruir ou que ele mandou construir, as iluminuras várias, quer iluminuras que sejam as da leitura nova, quer outras, portanto, está permanentemente presente. E, aliás, não só neste tipo de suportes, mas também, ali estamos a ver as ordenações manuelinas, a decoração do Mosteiro da Batalha, todas aquelas grelhas ou reixas, como vocês quiserem chamar, que foram colocadas nas bandeiras do claustro real, e até na porcelana da China. Portanto, é impressionante. As primeiras encomendas de porcelana da China, feitas ainda durante o reinado de Dom Manuel, ou no fim do reinado de Dom Manuel, têm a esfera armilar. Aliás, ainda durante os primeiros anos, ou até se calhar decénios, do reinado de Dom João III, a esfera armilar continuou a ser usada. Depois é que cai definitivamente em desuso, desaparece, digamos, das imagens régias ou definidoras do poder real, e passou a reaparecer bastante mais tarde, como todos nós sabemos, primeiro até curiosamente na bandeira do Reino Unido, Portugal e Brasil, é a primeira vez em que ela aparece heraldicamente, e depois finalmente na bandeira nacional, desenhada por Columbano Borló Pinheiro, nunca podemos esquecer esse pequeno pormenor, que é ainda hoje a bandeira nacional. Ora, aqui temos, há uma particularidade muito interessante, foi já explicada, que é a duplicidade da própria questão das esferas armilares. As esferas aparecem normalmente repetidas, não apenas na iluminura, mas depois também na escultura. O escudo real ladeado de duas esferas armilares, como se fosse uma esfera terrestre e uma esfera celestial. A presença em forais, na leitura nova, em pelourinhos, naturalmente. E tudo isto também tem que ver, aqui está uma vez mais, aliás, neste caso até é a crónica de Rui de Pina a ser entregue ao rei Dom Manuel, e não deixa de ser curioso que, uma vez mais, a esfera armilar e o escudo nacional, e depois o título, não é, de rei do mundo, não é? Uma parte já existia, até Dom João II, que era rei de Portugal e dos Algarves, da Alcanha e da Alemar em África, senhor da Guiné. Ele acrescenta do comércio, conquista e navegação da Arábia, Pérsia e Índia. Portanto, era de todo o mundo. Só faltava por aqui, verdadeiramente, o novo mundo. Mas, no tempo de Dom Manuel, provavelmente essa noção de novo mundo, embora se tivesse tocado no Brasil e se tivesse começado a implementar os primeiros momentos de colonização do Brasil, não se tinha, se calhar, a noção, de facto, do novo mundo imenso que estava a aparecer daquele lado. E a ele interessava-lhe, essencialmente, como aliás vamos ver, a conquista da Índia. Ora, de facto, de certa maneira, não só a esfera armilar é um instrumento de afirmação, mas é também de propaganda régia.
Aqui temos, aliás, sobretudo ao centro, uma peça que eu considero notável. Aliás, elas são duas representações do anjo custódio do reino, que se encontram, ou que se encontravam originalmente, no topo da fachada de Santa Cruz de Coimbra, e que o anjo custódio do reino segura, reparem bem, não é? O escudo do reino das suas mãos, portanto, ele protege o reino, mas tem aos seus pés a esfera armilar. Portanto, ele também protege a cabeça desse reino, que é o rei. Por isso mesmo, esta relação é fundamental. Do outro lado temos um pelourinho, o capitel de um pelourinho, e deste lado temos a famosa custódia dita de Belém, porque era rigorosamente a custódia real da Capela Real do Paço da Ribeira, mas que o rei, em 1517, lega por testamento ao Mosteiro de Belém. E por isso mesmo é que ela é chamada Custódia de Belém. Recentemente foi redescoberta, porque ela já sabia da sua existência, uma nova custódia manuelina no Castelo de Chantilly, no Museu Condé, mas na realidade é muito semelhante, por exemplo, a uma que existe no Museu Alberto de Sampaio e portanto faz parte de uma tipologia de custódias mandadas realizar no tempo do rei Dom Manuel. Antes do último restauro, também esta tinha uma forma de apresentação da hóstia consagrada de forma semelhante a que essas apresentam de uma forma muito clara. Mas o seu estilo, como disse o Sr. Almirante na sua introdução, de facto ficou conhecido como estilo manuelino, mas atenção, este nome é um nome criado no século XIX, curiosamente por Francisco Adolfo Barragan, um brasileiro de origem alemã, que batizou o estilo na sua famosa obra Notícias sobre o Mosteiro de Belém, de 1842, que também é o início da construção do mosteiro do Palácio da Pena. Portanto, tudo está associado. Portanto, o gosto manuelino e, ao mesmo tempo, também a promoção de um estilo original português, como ele logo na primeira página diz, estilo original português. Desde então, podem imaginar a polémica que isto já causou. Em primeiro lugar, o próprio Joaquim de Vasconcelos, que negou essa originalidade portuguesa, com base no facto desse estilo ser, de facto, uma espécie de um gótico final com cor nacional. Isso é verdade. Depois, no século XX, Reinaldo dos Santos torna-se outra vez o campeão do nacionalismo, ou voltar a referir naturalmente o estilo manuelino como o estilo original português, sobretudo em algumas das suas variantes, aquelas que teriam que ver concretamente com a obra de Tomar e com as obras dos Arrudas. Finalmente, já depois do 25, antes ainda do 25 de Abril e depois do 25 de Abril, houve uma revisão de toda essa polémica e toda essa discussão, e hoje não há dúvida nenhuma que temos que reconhecer uma originalidade própria a esse estilo, porque não há nenhuma outra arte no Ocidente Europeu em que se reconheça de uma forma clara tudo o que o estilo manuelino apresenta, tudo. Atenção, haverá alguns elementos que sim, outros não. E o facto de ele ser uma arte sincrética, ou seja, uma arte em que se misturam elementos que em Portugal estavam a emergir na mesma época. O gótico final que acabava, o próprio estilo manuelino nas suas vertentes mais heráldicas, o luso-mourisco, que também é um estilo mudéjar, que aparece na mesma altura, e finalmente o emergente renascimento. Nós nunca podemos esquecer que na mesma época o Renascimento de influência italiana estava a emergir. Tudo isso se mistura nos monumentos manuelinos, mas mistura-se de uma forma sincrética. Eu utilizo este adjetivo em vez de sintético. É que não há uma síntese, há uma síncrese, há uma justa posição dos elementos. E isso é de uma forma muito clara e fica patente nos edifícios. Eu escolhi a famosa matriz da Gulgam porque, na realidade, ela é talvez das obras mais originais, até pelo facto do seu portal com os dois óculos parecer uma boca e lembrar o que bastantes décadas depois enfim, arquitetos italianos do maneirismo fizeram no famoso Palácio Pitti em Florença, nos Jardins Boboli, não é? Porque são umas bocas também, umas portas transformadas numas bocas ou numas caras monstruosas. Ora, o estilo manuelino, muitas décadas antes, já tinha criado essa sugestão de uma forma muito interessante. Mas a principal utopia do rei vai manifestar-se numa obra impressa
que percorre o país todo, que é para ser enviada a todos os municípios. E atenção, nessa altura nós tínhamos 800, não os 306 atualmente, não é? 800 municípios em todo o país. E nesses 800 municípios, para além dos forais que vão sendo enviados à medida que ficam pronta a reforma dos ditos, naturalmente, existem as ordenações manuelinas. E nessa, qualquer que seja o livro, e aqui estamos a ver o primeiro e o segundo, o primeiro que tem que ver com a Casa da Suplicação e tudo o que tem que ver com a corte, e portanto por isso mesmo é que vocês veem, é à esquerda, os oficiais e os cavaleiros, exatamente, a nobreza de corte e os cavaleiros, à direita as casas da igreja, as igrejas, toda a legislação concernente às igrejas, e não deixa de ser interessante que é aqui que os restantes corpos sociais são tratados, os lavradores, os pescadores, os navegantes, etc., são aqui tratados à roda. O rei, num caso e no outro, está vestindo armadura sobre a qual tem o manto, portanto, ou seja, o seu poder, o seu imperium, que é o poder militar, está claramente por baixo das insígnias régias, não é? Depois temos o quarto e o quinto. Eu já vou mostrar o terceiro. O quarto tem que ver com os contratos e os testamentos, portanto, ou seja, tudo aquilo que tem uma obrigação de registro notarial e, portanto, em que o rei fiscaliza efetivamente o cumprimento dos contratos e, portanto, temos naturalmente a atividade económica e depois aqui a execução da justiça. Porque o quinto, precisamente, e aqui já vemos o rei com trajes não militares. Portanto, repare-se que ele está com trajes exclusivamente civis. Mas, curiosamente, no terceiro, que é aquele ali, ele continua com traje militar e está a administrar o quê? Está a definir o quadro da administração da justiça. Ou seja, não está a administrá-la, não está a aplicá-la. Ele está a definir o quadro da administração da justiça. É isso que é o livro terceiro das ordenações manuelinas. E por baixo é finalmente o frontispício com a apresentação, o rei, ele próprio, a apresentar, a receber do impressor a própria obra que está a mandar circular por todo o país. E isto era extremamente importante porque era uma imagem do rei que era divulgada como nenhum outro quadro, nenhuma outra obra de pintura, escultura ou arquitetura podia chegar lá. Ora, o que é que a arte manuelina vai representar efetivamente enquanto realidade simbólica? Porque nós não podemos nunca esquecer. Portanto, é uma arte de caráter hipernaturalista, isso não temos qualquer dúvida, representa a realidade a partir de um naturalismo até exagerado, digamos assim, daí a minha classificação de hipernaturalista. Pretende propiciar ao cristianismo, pela primeira vez na sua história, uma dimensão planetária que iria permitir realizar plenamente a sua vocação de religião universal. O cristianismo não era uma religião planetária até ao tempo em que os descobrimentos o tornam uma religião planetária. Esta questão é absolutamente essencial. E, por outro lado, Dom Manuel é o novo Salomão, porque ele é o construtor de templos por todo o país. Cada templo é um novo templo de Salomão. Cada igreja é um novo templo de Salomão. Daí a preferência pelas colunas salomónicas ou pelas colunas torças, que são uma citação da coluna do templo de Salomão, constantemente na arquitetura manuelina. Seja nos portais, seja nos interiores, como é evidente. Portanto, temos aqui símbolos cristológicos, porque é importante salientar que na simbologia manuelina não há só uma simbologia marítima, também ela lá está, mas há, sobretudo, uma simbologia religiosa. As 5 chagas, o cardo, que é uma alusão à paixão, a árvore seca, a crucificação e a vitória sobre a morte, a alcachofra, alusão à ressurreição, porque é a planta que arde e refloresce, naturalmente, marianos, os diversos tipos de rosas e rosetas, são alusão à maternidade virginal de Maria, eucarísticos, espigas e videiras, alusão ao pão e ao vinho, mas também aparecem claramente cachos de uvas com muita frequência, e à vida em graça, não é? A administração da justiça terrena e divina, a cápsula de papoila, que muitos não tinham ainda descoberto, enfim, tive ocasião de o fazer, e de mostrar que a cápsula de papoila é a metáfora mais clara do desejo que o rei Dom Manuel tem de ser a administração da sua justiça terrena vai ser como a divina, ou seja, uma cápsula de papoila que se espalha os seus estamos
universalmente, por todo o lado, que é, portanto, uma justiça igualitária, por vezes cabeças de reis silvestres que aparecem na escultura manuelina, e da figura providencial de Dom Manuel como novo Salomão, a esfera armilar, divisa do rei, a cruz de Cristo, ordem religiosa militar de Dom Manuel era mestre ao subir ao trono, as armas do reino, o reino como teóforo, ou seja, portador do cristianismo, portador de Deus, digamos assim, as colunas torças, representação diferida do Templo de Salomão, que é simultaneamente figura da Igreja e de cada Igreja. Da Igreja Universal, naturalmente, e de cada Igreja que se constrói. É esta, claramente, para mim. Mas, para perceber isto tudo, temos que perceber, coisa que, por exemplo, me entristeceu bastante numa exposição que foi feita no Museu Nacional da Arte Antiga, chamada Vi o Reino reformar, ou Vi o Reino edificar, enfim, já não me lembro, era a frase de Garcia de Rezende, onde não se edificar, reformar, renovar, exatamente, não havia uma única referência ao Império Português. Eu pergunto, mas o politicamente correto já chegou aqui? Quer dizer, portanto, ele renovou como? Com que dinheiro? Com que recursos? Há que perguntar, não é? Portanto, aquilo foi tudo feito à base de quê? Não é? E, portanto, quando se escondem esses aspectos, esconde-se a história, não é? Porque, na realidade, não se está a referir à verdade histórica. E é isso que eu acho que não, as instituições do Estado não podem compactuar com essas situações. Peço desculpa ter feito esta referência, mas fiquei chocado quando vi essa exposição em que não havia nem Palácio da Ribeira, nem Casa da Índia, nem Império Português. Não havia um único mapa em que se mostrasse o Império Português. Portanto, com que dinheiro é que o Dom Manuel renovou o reino? Não foi com o que era gerado cá, de certeza. Pronto. Todos sabem que não. Estou a ouvir os silêncios, mas com certeza que todos concordam comigo, que é exatamente aquilo que resulta daquilo que está esquematicamente apresentado neste mapa, de que eu não vou, porque está aqui na assistência gente que saberia falar muito melhor do que eu acerca desta questão, mas é fundamental que nunca esqueçamos que por detrás deste desenvolvimento artístico e cultural sem precedentes na história de Portugal, tinha de existir, naturalmente, uma atividade económica que sustentava. E essa atividade económica é aquela gerada pelo Império Português. E é isso que nunca se poderá escamotear. Ora, mas o rei Dom Manuel, tal como acontecera com o seu avô Afonso V, não nos esqueçamos desse pormenor, não perdeu tempo em divulgar nacional e internacionalmente os seus feitos. E uma dos instrumentos que serviu foi a famosa encomenda, imaginem, de 23 tapeçarias para decorar o grande salão do Palácio da Ribeira. Nós só conhecemos a encomenda, que é um documento que não está datado, mas que se supõe é um rascunho de 1510, em que o rei define efetivamente o que seriam as 23 tapeçarias da conquista da Índia. Mas ele deve ter encomendado outras antes, e não apenas em 1510. Em 1510 ele conclui o projeto. Provavelmente as primeiras tapeçarias foram encomendadas tão cedo quanto o ano ou 2 anos a seguir à ida de Vasta Gama, ou à chegada de Vasta Gama em 99, obviamente, não é? E, portanto, é aí que ele vai mandar construir as primeiras tapeçarias. E uma delas que nós temos aqui em Portugal, e que agora vai para uma exposição que eu vou inaugurar na quinta-feira em Angers, chamada Comptoir du Monde, Feitorias do Mundo, e onde, sem qualquer vergonha, se apresenta o que é o resultado da arte da expansão portuguesa. Esta peça vai estar presente, é normalmente conhecida como a tapeçaria do BNU, está presente no Museu Nacional da Arte Antiga e vai estar presente nessa exposição. É a abertura da exposição. Ora, ela não pertence a nenhuma das 23. Isso temos quase a certeza absoluta, porque todas as 23 terão ficado destruídas durante o terremoto de 1755 enfim, tudo aquilo que aconteceu ao Palácio da Ribeira. É provável que esta seja o resultado das imitações inúmeras que se fizeram de tapeçarias à maneira de Portugal e da Índia a partir das primeiras encomendas. Primeiras encomendas que eu situo anteriores, forçosamente, a 1504, porque em 1504 há uma notícia da existência de uma destas tapeçarias já num inventário do guarda-roupa do rei e, portanto, com certeza que antes de 1504 existiram as primeiras encomendas.
Ora, temos aqui, de facto, uma peça extraordinária. A peça tem que ser lida nas extremidades e depois ao centro. Nas extremidades, a Gama está a chegar e a apresentar uma carta selada ao rei da Índias Novas, ou seja, as novas Índias a que os portugueses chegaram em contraposição com as Índias velhas a que tinha chegado Cristóvão Colombo ou Castela. Essas eram as Índias velhas. Curiosamente, as verdadeiras Índias eram estas, as outras eram o que Colombo imaginava que tinha chegado a umas Índias, não é? E deste lado está como que o cais de partida, onde uma sibila está a profetizar a união do Oriente e do Ocidente. A sibila Cumeia. Ora, a meio, o que é que vemos? Vemos as naus portuguesas a serem carregadas com uma imensidão de animais exóticos, entre os quais o unicórnio, o que não deixa de ser interessante. É porque estas tapeçarias, sendo feitas na Flandres, a partir de desenhos que seguramente foram de Portugal, não temos quaisquer dúvidas nenhumas sobre isso, porque isso é referido. O rei Dom Manuel, no tal rascunho de 23, diz claramente cidades tiradas do natural. Os habitantes vestindo exatamente como eles costumam vestir. Ou seja, havia claramente desenhos para informar os tapeceiros flamengos de como é que eram os trajes das cidades que tinham sido efetivamente conquistadas. E, além disso, em 1510, são vários os acontecimentos muito posteriores à viagem de Vasta Gama que já são referenciados na representação das 23 tapeçarias, porque são descritos os temas das 23 tapeçarias. O unicórnio tem que ver com uma tradição flamenga local, porque muitas das tapeçarias do final da Idade Média tinham o tema da Dama do Unicórnio, La Dame à la Licorne, por exemplo, a série de tapeçarias do Museu de Paris, do Museu de Cluny, em Paris. E, portanto, era um tema que fazia parte, no fundo, representaria, com certeza, os mundos desconhecidos, o exótico, e daí a sua presença, finalmente, numa tapeçaria que procurava representar uma nova realidade para o consumo europeu. Mas depois aparece, desde logo e em primeiro lugar, as peças africanas, de uma arte gerada, chamada afro-portuguesa, que foi seguramente a primeira a ter sido produzida, e era produzida para venda no Ocidente, isso não temos dúvida nenhuma, trompas de caça, com as armas dos reis católicos. Pensa-se que o rei Dom Manuel terá encomendado uma trompa de caça para oferecer aos sogros, portanto, lá está, é a que está hoje em dia em Melbourne, e que representa, e que tem E depois temos o índio, no painel da sede de Viseu, e a orquestra de músicos negros que o rei Dom Manuel tinha, que é uma coisa muitíssimo interessante, como vocês sabem, e que é do maior interesse. Sabemos, eu costumo até dizer de brincadeira, é a primeira banda Dixieland, que é representada numa pintura, mas que é seguramente a orquestra de músicos negros que o rei se orgulhava imenso de ter e que foi representada no painel de Santa Alta. Aqui vemos a presença da negra doméstica, por exemplo, naquele painel, e deste lado o índio, índio esse que depois vai ter uma outra referência mais negativa, vamos esperar exatamente, que é a do famoso inferno, onde o castigo dos 7 pecados capitais está sob a égide de um arraiz do inferno que veste como o índio do Brasil. O professor Alfredo Margarito tinha explicado a mudança do paradigma do rei mago para o inferno, com a desilusão que os portugueses teriam tido quando, tentando escravizar os índios do Brasil, descobriram que eles, afinal, eram muito difíceis de escravizar, daí a procura de mão de obra na África para compensar essa incapacidade. E então eles passaram, devido sobretudo aos portugueses terem dado conta da existência de antropofagia entre algumas tribos dos índios do Brasil, sobretudo dos inimigos, naturalmente, de os terem desvalorizado, efetivamente. No entanto, não deixa de ser interessante. O meu colega Dagoberto Marco falava de que o índio tinha qualquer função algo justiceira em tudo isto, porque ele está a comandar o castigo dos pecados capitais. E é interessante porque ele tem na mão uma trompa africana. Se repararem bem, ele tem na mão uma das tais buzinas ou trompas africanas. Vamos continuar. O elefante, e a embaixada há pouco foi referida, mas eu também já só tenho 5 minutos. O Palácio da Ribeira. Aqui temos a iluminura de António de Holanda, que está em Cascais, e que representa a cidade de Lisboa e o Palácio da Ribeira. Aqui vemos em pormenor, mas depois uma outra imagem de António de Holanda, em que se vê que o andar nobre é aquele andar que tem lojas ao longo de todo
a situação. E era aí que se situava seguramente a grande sala com as 23 tapeçarias da conquista da Índia. Aqui, e isto é por causa do jardim, que entretanto é construído a ocidente do Palácio da Ribeira, e onde estavam não só o elefante e os outros animais exóticos, mas também o famoso rinoceronte. Bom, aqui vamos passar mais rapidamente. Eu quero chegar, viu-se o reino edificar, viu o reino renovar, do Garcia de Rezende, a gênese do estilo manuelino. Aqui falamos apenas da Igreja de Jesus, porque é a primeira obra de Boitaca em que se ensaia a Igreja-Salão, mais tarde definida no Mosteiro dos Jerónimos, e aqui vemos a imagem mais próxima do que seria o real Mosteiro dos Jerónimos, fundado no tempo de Dom Manuel e depois remodelado ligeiramente no tempo de Dom João III. De tudo isto já resulta de grandes intervenções de restauro, como sabemos. A Torre de Belém, essa sim, também restaurada, mas uma intervenção feita para defender o Mosteiro de Belém, e onde aqui talvez o sincretismo é mais evidente, porque temos as cúpulas em gomos de tradição mudéjar, o baluarte renascentista e a torre gótica, reparem, tudo isto misturado, e também ainda o rinoceronte, que é uma das gárgulas que se encontra na parte inferior, aliás, esta esquina que está virada para nós é a da gárgula do rinoceronte. Uma vez mais, escudo nacional, esfera armilar, mas é aqui que é a primeira grande obra de arte total, a nova Igreja Manuelina de Tomar, de que a charola românica se torna a Capela-Mor. E é essa que efetivamente se torna uma obra de arte total, onde nós temos que imaginar não apenas a decoração que ainda subsiste, os quadros de Francisco Henriques e Jorge Afonso, os frescos, os estuques e também a escultura de Olivier Degas e de Fernão Munhoz, mas depois também todo o complexo simbólico da janela, que já vamos falar. Para mim, a janela é claramente sobre esta figura de Jessé, e lergue-se uma árvore, não é? Toda ela feita de elementos exóticos e até marítimos, que depois termina no país teóforo. Ou seja, no escudo nacional encimado pela Cruz de Cristo, portanto, porque o rei é o mestre da Ordem de Cristo, não nos esqueçamos desse pequeno pormenor, e ladeado pelas esferas armilares. Ou seja, Portugal como país teóforo. É exatamente isto que esta janela pretende transmitir a teóforo, ou seja, portador de Deus, para a imensidade planetária. Aqui estão as cápsulas de papoila, na decoração de Tomar. Aqui as famosas grelhas, onde aparece uma vez mais a Cruz de Cristo e a esfera armilar. E depois a pintura, muito rapidamente, só para falar de Jorge Afonso, o retábulo do Funchal, agora já vamos depois integrá-lo dentro da lógica da obra de arte total, outro retábulo que é construído ainda em vida do rei Dom Manuel para Palmela, o de Setúbal, que vai aparecer a seguir, que é do final do reinado de Dom Manuel e portanto, já inaugura o início do reinado de Dom João III, a azulejaria, a Custódia de Belém, que há pouco vimos, com Gil Vicente, e finalmente, não queria deixar de falar, exatamente a Catedral da Diocese, que quando foi criada era do mundo descoberto e por descobrir. Portanto, o resto do mundo, efetivamente. Todas as outras dioceses criadas ao longo nos séculos seguintes são retiradas do território da sede do Funchal, efetivamente. Ela, à primeira vista, não parece uma igreja manuelina. Não parece. Ou só na cabeceira é que ela tem as características típicas de uma construção manuelina. E, de início, quando a gente entrava e só via o altar lá ao fundo e o cadeiral, parecia que era a única parte verdadeiramente manuelina. Mas não. E porquê? Porque estes tetos estavam nesta cor, castanho escuro. Ninguém os via. Só que, de repente, estão a ver ali como eles estão? Exato. Entretanto, o cadeiral lis e o retábulo totalmente restaurado, e é absolutamente fabuloso. Quer dizer, eu próprio, quando cheguei, ainda estavam os andaimes montados e vi, portanto, à distância de 20 centímetros, 25 centímetros, 30 centímetros, toda esta obra, fiquei verdadeiramente maravilhado. Nós estamos diante do mais importante conjunto de tetos mudéjares construídos em todo o Portugal, não há qualquer dúvida. Caminha, não se aproxima sequer. A riqueza que foi de repente descoberta debaixo das camadas escurecidas
que tapavam efetivamente este teto, deu-nos a conhecer, de facto, uma obra de arte absolutamente extraordinária. Aqui estão a ver alguns momentos ainda do restauro, a presença da arquitetura islâmica, portanto, os tais modelos mudéjares muito presentes, não apenas as mucarnas em abóbada, como depois as pinhas salientes, estão a ver? Ali é perfeitamente visível. E o que dentro da decoração em estrelas e laçarias está pintado. É isso que é interessante. E o que está pintado dentro das estrelas e laçarias, portanto, nos espaços entre as estrelas e laçarias, é toda a simbologia manuelina que habitualmente encontramos na pedra cá fora das igrejas e que esta igreja não tem. Portanto, aquilo que efetivamente, aparentemente faltava à igreja, à Catedral do Funchal, para se considerar uma verdadeira igreja manuel, estava lá, só que nós não víamos. Aqui está, portanto, algumas destas decorações, sabem o que é que me lembram? Muitas delas são completamente iguais à decoração das colunas da igreja do Mosteiro dos Jerónimos. Uma decoração plateresca, manuelino-renascentista, exatamente. Os cardos e a roseta, ou seja, os símbolos da paixão, os símbolos de Maria, os símbolos marianos, que há bocadinho tínhamos falado, exatamente estão cá, está cá tudo. Não tinham código. E depois os frisos, ali a cápsula, ali é os cachos de uvas, aqui são as cápsulas de papoila. Está cá tudo, efetivamente. Portanto, o que de manuelino faltaria na gramática decorativa do portal principal e da rosácea, ainda ambos muito subsidiários de um delicado desenho gótico, ou mal se descobre nas janelas das naves principal e laterais ou do transepto, em que avultam as esferas armilares, e, em alguns casos, capitéis só, está finalmente nos esplendorosos tetos de alfares mudéjar, que cobrem as três naves e o transepto, em perfeita consonância decorativa e simbólica com a escultura monumental em pedra do púlpito, da capela-mor e dos absidíolos, nomeadamente nos capitéis e nos feixes da bóveda, e naturalmente com a decoração entalhada do cadeiral, que estamos a ver, e da armação retabular, com o seu magnífico dossel, que vocês veem lá em cima, ornamentado com as armas do reino e as esferas armilares. Portanto, está cá tudo, efetivamente. E agora vamos passar a falar dos frisos, que os frisos foi aquilo que mais me surpreendeu. Os frisos das naves laterais e o friso da nave central e do transepto, que são pinturas a dourado sobre fundo azul, como vocês veem ali, absolutamente inspiradas na iluminura da época. E é isto que me faz pensar, então, numa coisa muito importante. É que foram desenhos enviados pelo scriptorium de iluminura do Palácio da Ribeira, esfiado por António de Holanda, que foram usados para a ornamentação deste espaço, para que os artífices realizassem essa ornamentação. Não foi ele que foi lá, porque ele estava habituado a trabalhar em pequenos formatos. Forneceu os desenhos que os outros, naturalmente, ampliaram. E vocês vão ver, de facto, a beleza. Aqui está um dos altares laterais, portanto, o friso. Ambos os frisos são todos ladeados daquele motivo de torsade, ou de corda, como quiserem chamar. São, em qualquer circunstância estão cá. As próprias mucarnas, há bocadinho eu não chamei isso à atenção, mas nota-se de uma forma muito clara, peço perdão, que têm também o mesmo motivo de torsade ou de corda. Estão a reparar aqui? Portanto, vamos passar lá mais para a frente, estamos mesmo no fim. Senhor Presidente, não vou ocupar muito. Aqui temos os dois toros de elementos. Não faltam, inclusivamente, aqui temos os triunfi, porque todo o friso maior é decorado com triunfi, portanto, motivos já claramente renascentistas, sem qualquer sombra de dúvida. Não é? Até com a presença de um cupido. Se repararem bem, está ali um cupido, precisamente. Grifos, que são habitualmente, e só queria chamar a atenção que é de uma outra elemento que por acaso não cheguei a pôr, peço desculpa, que é que estas cordas a certa altura fazem nós, exatamente como em Évora-Monte ou portanto, fazem nós, portanto, desenham nós. E isso está particularmente visível em vários setores. Bom, e terminamos naturalmente com outra vez o António de Holanda, porque é o seu livro, o livro de horas do Rei Dom Manuel, que terá sido iluminado por António de Holanda, com a representação, não apenas com a quebra dos escudos, naturalmente, a saída do seu corpo do Palácio da Ribeira e
umas exéquias num inventado mosteiro dos Jerónimos, que ele não estava concluído à data em que se dão estas mesmas exéquias do rei. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Depois desta excelente comunicação, vou ver se consigo responder ao mesmo nível, mas foi aqui já apresentado as várias obras de Dom Manuel, os Códices, o último que se falou foi o Livro das Horas, e este é de facto uma obra encomendada pelo rei e que continua a ser estudada, interpretada ao longo de vários séculos, pela importância que tem na representação e por isso a leitura dessa representação continua a ser sempre uma incógnita de como é que, de facto, porque o autor, isto agora estamos a falar em artistas, o autor, a representação tem sempre uma interpretação do autor. Depois há toda a investigação à volta de saber se o que está representado é realmente aquilo que existia e o seu simbolismo em relação à encomenda real que o rei Dom Manuel fez ao seu escudeiro real, Duarte de Armas. Por isso, essa encomenda real também tem interpretação podemos dizer, do poder centralizado, que já foi também aqui dito em relação à nomeação da Ordem de Cristo, como o seu cargo. Por isso, isto vai refletir esse reconhecimento do território português, para além da expansão, vai ser uma afirmação da fronteira, podemos dizer, de saber qual era o estado das fortificações na linha de fronteira com Castela. Estamos aqui num período de paz, por isso debruçou-se sobre a arquitetura militar, que terá investido, como foi os outros reis, mais na expansão, que era, de facto, o elemento essencial e que era inovador perante os outros territórios. Por isso, esse reconhecimento sobre o território vai ser descrito, para além dos desenhos, vai ser descrito as distâncias, por isso há aqui um percurso que Duarte de Armas vai descrever as léguas, a distância entre esse percurso. O percurso faz-se de Castro Marinho a caminha. Há as descrições depois das plantas, que já vamos ver, eu também vou fazer aqui um discurso de imagens, das plantas com as dimensões, por isso, e que já está provado que eram realmente um levantamento no terreno. E depois esta característica de uma obra inovadora para a época, aqui em Portugal, que era essa representação da paisagem. Por isso, antes do nosso Francisco de Holanda, que bem enfatizou a importância do desenho, temos de facto esta obra do Duarte de Armas, que tem esta representação que tem a ver já, enfim, com o Renascimento, em que o desenho passa a ser importante. A paisagem, já Leonardo da Vinci terá representado nos seus quadros e desenhos a paisagem no sentido de reproduzir o natural, e por isso estas imagens são de facto inovadoras para a época e de uma riqueza enorme nessa perspectiva artística. Vou passar aqui. Por isso temos esta afirmação, depois nesta reprodução que houve do Códice em 1642 por Brás Pereira, tempo da Restauração,
que vai copiar as imagens do Códice de Duarte de Armas, mas vai-lhe dar outra perspectiva pictórica, como é aqui do lado direito, e que, na introdução desse códice, desenha aqui a linha de fronteira e quase o percurso que o Duarte de Armas terá feito ao longo de toda essa linha. Temos também aqui, sempre nessa paisagem, a importância dos castelos, ainda muita imagem do castelo medieval, e que tem essa conotação, como falei na referência daquele escritor, que as muralhas eram conectadas com a guerra, com o conflito dentro e fora, entre a cidade e o campo, entre a ordem e o caos. Por isso, o campo era considerado o caos, a ordem era dentro do espaço urbano, neste caso. Também entre o sagrado, que era dentro das muralhas, e o profano, que era no seu exterior. Por isso há aqui uma imagética à volta destes simbolismos dos castelos, além de, aqui em Portugal, tem a ver também com essa centralização do poder, e por isso a Torre de Homenagem vai ter sempre aqui um papel importantíssimo nessa imagem do poder político, referente depois ao poder local, e por isso é reportado nas gravuras do Duarte de Armas aquela referência visual na paisagem que o castelo tinha. Também não esquecer, em termos de política, esta renovação, já se falou das ordens manuelinas, a renovação do foral, dos forais. Por isso há aqui toda uma política urbanística, que também se vai depois efetivar com a abertura de praças, de edificação de igrejas, que vão também renovar o próprio espaço urbano. Temos esta presença constante da Torre de Homenagem, que já fazia parte das nossas estruturas militares aqui em Portugal, mas que, estas são todas do século XIV, mas que vão ser implementadas por Dom Manuel em todo o território de expansão. É uma imagem de poder. Por isso há aqui uma revolução, que eu vou mostrar, uma revolução da arquitetura militar, que desaparece da Torre de Homenagem, mas Dom Manuel vai manter essa imagem, que tem uma imagem política, simbólica, mesmo que as estruturas militares depois sejam renováveis no sentido que se estava a passar na Europa, sobretudo em Itália, que o sistema medieval não funcionava, de facto, em relação ao avanço da balística, e por isso a Torre de Homenagem era um local fácil de destruir, de ser atingido pelas armas. Por isso não devia existir em termos de funcionalidade militar, mas é uma marca, como outras marcas simbólicas de Dom Manuel, é uma marca da sua presença política aqui no território e em todo o domínio de expansão. Estamos a ver aqui, em termos agora da arquitetura militar, realmente este período de Dom Manuel, temos na fase de transição entre a arquitetura medieval e a arquitetura moderna. Isto são os primeiros exemplos em Itália dessas tentativas de chegar ao ideal da forma em si, estes grandes torreões onde já estão as canhoeiras, a introdução aqui do lado esquerdo do baluarte angular é uma primeira desenho daquilo que depois se vai desenvolver ao longo do século XVI e século XVII, e a aplicação na arquitetura militar vai ser principalmente, já começado no norte da África, esses ensaios que traduzem essa evolução e que era do conhecimento, por isso a evolução que nasceu na Itália e que era do conhecimento em Portugal. Por isso temos aqui vários arquitetos, o Diogo da Ruda, Francisco da Ruda, serão os principais arquitetos que vão tentar introduzir essas novas formas de arquitetura que têm a ver com esta evolução militar. Estou só aqui a mostrar alguns exemplos do investimento que foi feito no norte da África.
Mas em Portugal, como vamos ver aqui, algumas coisas foram feitas nas tais fortificações da fronteira, que é isso que o Eduardo de Armas vai relatar qual era o estado de situação. Em Arzila vai haver aqui uma intervenção importante de Dom Manuel, que é a redução da área urbana. Isto é outra questão, que era o controle tinha que ser controlado com uma área urbana menor e, ao mesmo tempo, a renovação das estruturas, como veem aqueles torreões, por isso são ensaios, e a construção da torre. Por isso é uma construção da torre manuelina, essa torre não existia. Por isso há aqui uma afirmação nos territórios, a Alemar sempre da torre como o símbolo, podemos dizer assim, político. Temos também, já se falou aqui, a Torre de Belém, é exatamente esse simbolismo do Francisco da Ruda. Por isso aqui o ensaio é tal diálogo entre a torre e o baluarte. Por isso o baluarte já é uma estrutura perfeitamente moderna, mas essa imagem política é mais importante e a torre faz parte dessa referência de Dom Manuel. Outras perspectivas são efetivamente aqui tudo entre a costa oriental africana e depois na Índia, vê-se sempre as primeiras fortificações que foram construídas. Como veem, há este modelo que já foi estudado pelo Dr. André Teixeira, que é um modelo perfeito, quadrado, que era construído com peças todas pré-fabricadas, todas talhadas, para se chegar ao local e construir este quadrado perfeito. Por isso, há aqui, de facto, uma inovação, podemos chamar pré-fabricação, e de uma erudição, que é a construção já toda realizada em Portugal, era só uma questão de montagem, não é? E a torre acaba por aparecer sempre, como veem, e são as primeiras fortificações que são feitas ao longo de toda a rota marítima. Começando agora aqui no percurso de Duarte de Armas, vou fazer aqui uma análise sobre essa representação e o que é que hoje se pode ler nessa representação. Vou aqui inverter, vou começar por Caminha e acabar em Castro Marim, mas o percurso foi de Castro Marim a Caminha. E estamos a ver essa representação, para já, da fortaleza, como ele diz, que era que não existe aqui, ou Castelejo, não existe em Caminha, por isso vamos ver Caminha. Monção e Valença são três vilas fundadas por Dom Afonso III e que não tinham o tal Castelejo. Por isso não é representado. Ele muitas vezes anota que não tem torre de homenagem. E vê-se que mesmo no século XVI ainda havia muito pouco desenvolvimento exterior à própria vila. Vemos aqui as caravelas como simbolismo dessa relação com os descobrimentos, por isso está na foz do Rio Minho. Há aqui uma construção que é uma espécie de um estaleiro naval. Eu penso que isto também será simbólico, porque o estaleiro era em Viana do Castelo, por isso aqui traduz essa relação com a expansão, com o Atlântico e com o mar. Isto é para ver só que corresponde ainda à porta que está aqui, esta torre, e isto é o traçado que foi desenhado no tempo de Dom Afonso III, para realmente marcar essa fronteira de Portugal, por isso através de núcleos urbanos. Temos Valença, também foi traçada em Dom Afonso III, pelo menos a parte urbanística, uma rua direita,
E temos depois esta paisagem que aparece muito, que é, vemos Tui do outro lado, e vemos que é uma cidade com uma dimensão muito superior a Caminha, por isso tem essa perspectiva de serem mais ou menos estas vilas, na altura tinham 30 e tal quilómetros de distância entre elas. Foi exatamente para marcar essa fronteira, essa linha de fronteira. Monção, como veem, não há casteleiros, não é? Aqui temos uma configuração também da cerca esférica, não é? E ainda se mantém na imagem de Duarte d'Arço, isto é uma cópia, ainda se mantém, e a referência sempre, que eu não tenho falado disso, que é sempre a torre de homenagem com a bandeira nacional. Por isso, há sempre aqui uma marcação do poder régio através da bandeira, que vai reforçar esta perspectiva também da torre de homenagem. Temos aqui... Desculpem. Agora sou eu. Temos aqui onde diz ali B, onde era a fonte de Monção, por isso toda a paisagem ele vai referenciando no sentido geográfico, o rio, as montanhas e pequenos elementos que vão caracterizando em redor das vilas, que é exatamente aqui onde era a fonte exterior à própria vila. Geralmente há as fontes, há as forcas, há as pequenas capelas, tudo isso é representado na cartografia de Duarte d'Armas. Chaves também foi fundada no século XIII. Como já há bastantes estudos, era uma cidade romana, por isso houve aquela redução, podemos dizer, do espaço urbano, no que hoje se considera a praça principal será o Fórum Romano. E temos aqui um investimento também de Dom Manuel na renovação da Igreja Matriz, que foi fundada em 1308, e mais tarde também, depois as Misericórdias vão consolidando esse espaço interior. E o que é importante é a representação da paisagem de Chaves, que é impressionante para a realidade de hoje. E temos aqui uma gravura do século XVIII que praticamente representa a mesma imagem do que Duarte d'Armas, não é? Temos aqui, isto é a fortificação do século XVII, o projeto, não é? Temos 2 arrabaldes, de cima e de baixo, e que também estão aqui representados de alguma forma, a ponte romana, e praticamente esta imagem, sem ser aqui esta parte da extensão, e a torre de homenagem como sempre o elemento principal de referência. O rio, por isso, são localizações geográficas, e temos hoje esta imagem que não é muito diferente, de facto, da representação de Chaves. Depois são pequenas vilas que ainda hoje, como Melgaço, praticamente não há, chamado arrabaldes, por isso ainda no século XVIII, como veem, praticamente está restrita ao espaço medieval, são propostas e temos também uma configuração importante nesta representação, que é, além da topografia, é a geologia. Por isso temos aqui em Castro de Laboreiro, por exemplo, já vamos ver mais, essa representação da geologia do terreno. Por isso há aqui toda essa conotação, e que podemos chamar de identidade, que eu chamo de territorial. Por isso não é só o castelo, não é só a vila, mas toda esta paisagem geológica, geográfica, que nos dá essa identidade. Aqui, Bragança, como se vê, uma cidade que já bastante desenvolvida, em que está a crescer completamente fora da cerca medieval.
E cá está, peço desculpa, aqui pequenos apontamentos, olha, agora falhou, como era ali um poço, por exemplo, não é? Por isso, equipamentos essenciais para a vida urbana, que faziam parte desta relação com a zona exterior. Em Miranda do Douro, como veem, também era um espaço que também foi projetado, por isso que no século XVI ainda não havia praticamente expansão urbana nenhuma fora da cerca. Ainda verificamos aqui o castelejo, não é? Sempre com a torre de Melagem, uma das torres com a esfera amilar, por isso uma tal representação do reinado de Dom Manuel. E ainda não, só mais tarde, os passos do Conselho, como veem aqui em baixo, foram com alguma reformação, mas foram projetados no reinado de Dom Manuel, por isso os espaços do Conselho vão ser importantíssimos de marcação do poder local relacionado com o poder central. E isto foi sede de bispado e por agora, efetivamente, ainda não tínhamos esta imagem da catedral, mas esta porta aqui representa exatamente a mesma porta. Por isso ainda podemos ter uma imagem referencial que tem a ver com a representação do Duarte de Armas. Aqui na beira, eu ainda não falei sobre isto, mas agora, que é essa representação do autorretrato. Temos também depois Francisco de Holanda, o autorretrato. O autorretrato começa a aparecer exatamente no Renascimento, que é a afirmação do artista, e por isso aparece ele como o escudeiro real, com o seu criado, em quase todas as imagens, e aqui até em Monsanto, a fazer o percurso numa situação bastante difícil, não é? E cá está esta geologia bem representada nas suas imagens. Muitas vezes também está aqui as atalaias, é uma referência na paisagem. As forcas, por exemplo, não é? Por isso as atalaias também têm a ver com esse sistema defensivo medieval, mas que é importante referir nessa perspectiva. Isto era a primeira imagem, como veem aqui a representação em Almeida, porque houve uma reformulação do castelejo, por isso é uma reformulação manuelina, como veem aquele rebaixamento das muralhas, as canhoeiras, por isso há aqui uma intervenção do rei neste reinado, e por isso temos aqui os três símbolos, a esfera amilar, a Ordem de Cristo e os escudos das armas. Por isso representa aqui a intervenção, de facto, naquele reinado, e como veem, a grande expansão, como Almeida era uma vila importante nessa época, que praticamente, mesmo depois no século XVII, quando foram reformuladas as fortificações, praticamente abrangem aquilo que já se via no Duarte de Armas. Isto são as ruínas do castelo, que foi reformulado no reinado de Dom Manuel. É quase um quadrado perfeito, podemos dizer assim. Também é importante notar que a anotação que ele faz rigorosa nestas plantas, com todas as dimensões. Aqui ele é rigoroso, nas paisagens é a sua própria interpretação, em que ele menciona os celeiros, as cavalariças, todas as casas, enfim, onde estava muitas vezes o alcaide. Ele diz: há alcaide, esta terra não tem alcaide, e que reporta como é de facto o espaço dentro do castelejo. Esta realidade de se ver aqui o que é a tal geologia e o que resta hoje do Castelo Rodrigo, não é? Que é muito semelhante a esta cerca com estes torreões redondos. Por isso já há aqui uma renovação mais moderna, podemos dizer, quando se passa do torreão quadrado para o torreão redondo.
E aqui também a tal expressão que eu disse, geológica, de Idanha à Velha, que praticamente vemos que está o que era o castelo e a vila antiga. Depois temos aqui um arrabalde numa zona mais baixa, por isso era impossível o arrabalde estar junto a esse, por uma questão de implantação nesta pequeno monte, podemos dizer assim, e por causa da sua própria rocha, que hoje em dia depois foi ocupado no século XVII por uma guarnição militar e que hoje em dia praticamente está em ruínas. Aqui é importante agora referir, foi um estudo que eu fiz, não é? Que em paralelo com este códice há, de facto, as comendas, o tomo da comenda pelo país inteiro, que vai descrevendo o que é que existe em cada vila. E por isso vai também dizendo que tem 2 cercas, por isso pode-se acompanhar essa descrição exatamente com que o Duarte de Armas terá representado, não é? Com bombardeiros e com setieiras. Ora, setieiras ainda é uma introdução mais antiga da própria balística, por isso esta renovação da arquitetura militar ainda estava pouco, e não se tinha introduzido em toda essa linha de fronteira, e é exatamente isso que foi a encomenda de Dom Manuel I, foi saber o estado das fortificações. Só que, com este grafismo, podemos dizer assim, da paisagem, eu acho que Duarte de Armas terá ultrapassado a própria encomenda, não é? E temos aqui a ver a dimensão de Castelo Branco, que era a sede aqui da Ordem de Cristo, aqui na beira interior, e por isso já se vê onde era o castelejo, imensos pormenores, aquilo geralmente representa a torre do relógio. Desculpem. A torre do relógio está representada, era um ponto de referência visual, para além da torre de homenagem, e cá está o castelejo, que tem o passo do comendador da Ordem de Cristo, por isso tem uma dimensão maior do que nos outros locais. Cá está a representação do Brás Pereira, que é a cópia, mas depois com outra imagem pictórica, com cores, por isso é também um códice importante, que é, no fundo, ele estava a reler o Duarte de Armas. Aqui a marcação, por exemplo, das portas, por isso é uma leitura muito verdadeira, em alguns aspectos, de perceber qual era esta parte urbana da cerca em relação à sua representação. E estamos a ver o levantamento do castelejo, do poder, em que ele vai vendo noutra escala o pormenor da representação aqui do passo, porque era importante. A igreja que estava no interior desse castelejo, uma das portas, e que ele vai anotando nesse levantamento do castelejo, vai dizendo as portas principais. Mais uma vez, estamos aqui a ver a Penha Garcia, quer dizer, é quase a tal relação, a vista geográfica, em que é descrita no tal tombo dos bens de 1505, não é? Em que está sob uma fraga, sobre uma serra alta que se chama Serra do Ramil. É de facto um castelo quase impenetrável. E cá está a forca, um dos elementos importantes que representa o poder local. Por isso estas imagens também têm essa perspectiva do poder local. Está na hora de acabar, não? Mais ou menos. E estamos a ver aqui, de facto, a imagem do Brás Pereira, não é? O levantamento do castelo com os vários locais com as suas funções, muitas vezes de armazém, eram também pequenos armazéns da zona envolvente à vila, e de facto aqui a representação real da geologia
e do chamado castelejo, que se depois ia distribuindo ao longo desta fraga até chegar à parte mais baixa. A Penha Garcia é uma imagem que agora vi há pouco tempo um artigo sobre isto. Tinha sempre esta ideia de ver o sítio onde é que Duarte de Armas terá tirado esta paisagem. Há muita discussão sobre isso, porque às vezes o que ele apresenta nem sempre exatamente, mas isto retrata que, de facto, há aqui uma leitura ao natural, como ele diz. Quando é ao natural é porque esteve no local, depois não sabemos quando é que o códex foi realmente determinado e algumas alterações nessa parte mais simbólica, podemos dizer assim, mas cá estamos a ver aqui esta igreja, que corresponde a esta igreja, e ao pequeno arrabalde depois construindo, e à imagem, de facto, da vila fortificada, que ia acompanhando esta topografia, por uma dificuldade, por isso a muralha vai acompanhando e envolvendo esta topografia, e por isso corresponde realmente a muitas das paisagens corresponde à realidade que ele tirou ao natural, como ele diz. Aqui no Alentejo percebe-se que há aqui uma perspectiva de cidades com uma dimensão muito maior, pequenas vilas que estão mais na fronteira, mas vilas que têm de facto uma dimensão maior que no norte, como é aqui o Castelo de Vide, para além de representar a vila medieval, que seria este núcleo, terá toda esta expansão, e há aqui traçado esta rua principal, que é esta que vemos aqui, onde aqui também interviu Dom Manuel, como esta fonte manuelina, podemos dizer assim, no tempo de Dom Manuel, e por isso percebe-se que há aqui mesmo estas igrejas estão aqui representadas. Por isso há aqui uma imagem real, como eu disse, tirada natural. Depois temos sempre esta representação também da paisagem, das árvores, de terrenos cultivados, por isso muitas vezes ele representa isso sempre de uma forma para se perceber o que é natural, entre aspas, e o que é cultivado. Campo Maior, também vemos que era uma cidade já bastante importante e que estava já fora da vila, da cerca da vila, com o seu castelejo, e a representação também que ele faz muitas vezes, que eu não tenho falado aqui, do que é que se vê do outro lado, em Espanha, por exemplo, aqui Badajoz, em Valença via Setúi, Elvas, por isso acaba por localizar a tal distância que ele escreve, a distância no seu percurso entre cada vila, e cá está também pequenos pormenores como atalaias que servem de vigilância ao território. Não sei o que é que se segue a seguir. Preciso esperar. Em paralelo com estas vilas maiores, há sempre uma pequena vila mais junto à fronteira, como é o caso de Oguela, uma povoação mais pequena, e que eu tive a possibilidade de visitá-la e verificar que, por exemplo, esta fonte que ele referencia ainda continua lá. Por isso, as fontes eram essenciais para abastecer água às populações. Jurumanha, também uma cidade mesmo junto a uma vila, mesmo junto à fronteira, está entre Elvas e Olivença, em que se vê já dois arrabaldes exteriores, em que teve, nas guerras da Restauração, teve grandes reformações, mas que ainda se mantém de alguma forma o castelo medieval, já são fortificações modernas, e que acabou por destruir estes arrabaldes, e o único arrabalde praticamente que existe, são pequenas casas, é exatamente isso, porque a vila desapareceu e ficou em ruínas com as guerras da Restauração.
Olivença. A imagem não é muito boa, mas eu não consegui captar uma imagem melhor. Mas também uma vila importantíssima, e que já tinha uma grande dimensão, como se vê, fora da primeira cerca, podemos dizer assim, medieval, com uma grande expansão, em que há aqui um investimento do rei, com uma renovação desta igreja, chamadas igrejas torres, e por isso em Évora, em Elvas, Olivença é onde no reinado, principalmente no Alentejo, onde no reinado de Dom Manuel investe mais na qualificação do espaço urbano através destes edifícios. Cá está as primeiras cercas árabes e depois o que se vê é, de facto, em Elvas, a grande cerca fernandina, que é esta que se vê. Por isso é uma das cercas fernandinas que ainda tinha espaço, podemos ver aqui o espaço, ainda não estava completamente ocupado esse grande espaço, por isso praticamente não houve aqui uma revolução em termos de alterações, sem ser no Castelejo. Há de facto dois baluartes que foram construídos na época de Dom Manuel, mas depois já há aqui um investimento que já vamos ver na Praça Central, e a representação, como veem aqui, do Brás Pereira, nas duas, esqueci-me de dizer, há sempre duas, do lado sul ou do lado norte, que ele vai fazendo duas imagens, duas perspectivas, por isso isto é um complemento importantíssimo. Temos duas leituras